Não é a falta que mais esmaga. É a sensação de fazer tudo certo, e ainda assim, ver a vida escorrer pelos dedos. O travesseiro conhece conversas que ninguém escuta. Os boletos sabem nomes que você preferia esquecer. O peito entende o que a boca não consegue explicar. Cansaço de lutar todas as semanas a mesma batalha. Medo de que amanhã pareça uma cópia pior de hoje. Respira. Fica aqui mais um instante. O que vem a seguir não é uma palestra. É um abraço longo com palavras. É um caminho que começa pequeno, quase invisível, e cresce com passos que cabem no seu ritmo. Existem dias em que a carteira não pesa nada, mas a culpa pesa tudo. Às vezes, o problema não é só dinheiro, é sentir-se pequeno diante das escolhas. É olhar uma prateleira de desejos e perceber que por trás de cada vontade, existe uma pergunta mais profunda. O que estou tentando preencher? Quem eu estou tentando provar que sou? Há uma mentira educada que a mente conta para sobreviver. Na próxima vez, eu me organizo. No mês que vem, melhora. Entre um amanhã e outro, nasce um atraso, multiplica-se um juro, e a autoestima se encolhe um pouco mais. O mundo segue barulhento, mas por dentro a vida pede silêncio. Silêncio para ouvir a verdade que dói e liberta. Ninguém vai salvar. E isso não é sentença, é convite. A vida financeira carrega uma biografia de emoções. Não é só matemática, planilha, recibo. É a história de como aprendemos a lidar com a falta, com o excesso, com a comparação. Tem gente que compra para calar a sensação de solidão. Tem gente que dá presentes caros para negociar perdões que nunca chegaram. Tem gente que paga rodadas inteiras para ser aceito numa mesa que não o quer de verdade. E tem gente que, por medo de repetir a infância apertada, se recusa a gastar até com o que é essencial, punindo a si mesmo por algo que passou. No fundo, toda decisão financeira conversa com o sentimento anterior à própria compra. Não se culpe por não ter percebido isso antes. A maioria de nós aprende a nadar já dentro da água. Hoje, ao menos, estamos juntos no mesmo rio. Talvez uma lembrança tenha acabado de acordar aí dentro. A primeira dívida, o primeiro cartão usado como se fosse ponte para um futuro melhor, a primeira vergonha de negar um convite porque não havia como participar, ou a sensação de vitória de um trabalho extra, seguida do sumiço daquele dinheiro em 2 ou 3 pequenas decisões que pareciam inofensivas. Não é preguiça, não é fraqueza, é cansaço acumulado e um roteiro emocional que repete a cena sem pedir autorização. A boa notícia é que qualquer roteiro pode ser reescrito quando o autor desperta. Hoje, sem gritar, sem prometer milagres, a gente começa a reescrever. Toda virada real é quando o barulho acaba. Quando os outros dormem e a casa respira, uma pergunta bate à porta. O que eu posso fazer com o que eu tenho, exatamente hoje? É aqui que a coragem se mostra, não como fogos de artifício, mas como uma vela acesa na cozinha. Luz pequena, mas suficiente para ver o próximo passo. E o próximo passo é simples, por isso mesmo poderoso. Compromisso diário consigo. Não o compromisso de ser perfeito, e sim de ser honesto. Não o compromisso com metas gigantes, mas o compromisso de se manter inteiro, mesmo que o mundo te puxe para todos os lados. Há forças silenciosas que reorganizam uma vida. Anotar tudo o que entra e o que sai, mesmo quando o número te envergonha. Dizer ainda não para um impulso que promete felicidade de 5 minutos e ressaca de 5 meses. Separar 2 moedas por dia num potinho e tratá-las como sementes, não como restos. Escolher pagar primeiro a si mesmo antes de pagar qualquer vitrina. A disciplina não é uma prisão, é uma ponte. Ela nunca grita, mas você escuta no fim do mês, quando a ansiedade não aparece para recolher a cobrança. No mundo de promessas instantâneas, a cura é paciente. Metade do caminho é técnica. A outra metade é identidade. Quem você se torna enquanto coloca a ordem no bolso? Alguém que não precisa comprar para provar, que não precisa ostentar para existir, que não precisa dizer sim quando o coração pede não. Chega uma hora em que o saldo da conta deixa de ser o saldo do seu valor. Nesse dia, um café simples vira luxo. Um livro sublinhado vira investimento. Um jantar em casa feito com calma vira viagem. Corte não é castigo quando o que você cortou foi a expectativa dos outros sobre quem você deve ser. Talvez alguém aí fora diga:
É só fazer mais dinheiro. Às vezes é mesmo, às vezes não. Trabalhar mais pode resolver a conta, mas não conserta a relação com o espelho. Porque a verdadeira pobreza não está na ausência de notas, está no excesso de comparações. Há quem ganhe pouco e durma em paz. Há quem ganhe muito e nunca descanse. O que nos liberta não é o número na tela, é o significado que damos a ele. Por isso, antes de perseguir renda, vale perseguir clareza. O que eu busco quando busco comprar? Qual dor eu tento anestesiar? Qual medo me visita quando digo não? Honestidade é o único luxo que nunca entra em promoção. Existe um tipo de riqueza que chega antes do dinheiro. A riqueza de preparar o terreno. Banho tomado sem pressa no domingo à noite. Roupas limpas, doadas as que não falam mais com a sua versão atual. Um caderno aberto para colocar 3 metas pequenas da semana e um motivo grande para continuar. Contactos revisados, gente que só pede e nunca soma. Distanciados gentilmente. Notícias filtradas, porque a cabeça precisa de chão, não de pânico. Planilha simples, sim, simples, com as 3 contas que mais sangram, anotadas e cercadas por pequenas mudanças. Um passo por vez. Dê a si mesmo o direito de vencer devagar. É assim que as vitórias duram. Talvez hoje você não consiga quitar tudo. Talvez hoje ainda falte. Tudo bem. O que não pode faltar é você por você. Tem um tipo de coragem que se mede na hora em que você diz não posso ir, e fique em paz com essa frase. Que se mede no instante em que você fecha o carrinho e decide esperar 24 horas. Se mede no gesto de escolher cozinhar em casa, sem transformar isso numa penitência. A vida não precisa de drama para ser grande, precisa de sentido. E o sentido nasce quando o que você faz conversa com o que você quer se tornar. De vez em quando, a saudade do velho hábito aparece disfarçada. Um cupom que parece gritar seu nome, uma mensagem dizendo aproveita agora, um amigo sugerindo só hoje. Nesses momentos, lembre-se, nada que te empurre com urgência merece dirigir a sua vida. Quem escolhe com pressa geralmente paga 2 vezes, no cartão e na alma. Se puder, respira e diz: a minha pressa não é minha. A propaganda tem relógio, você tem história. E histórias bonitas se escrevem com tempo. Há dias em que o desânimo volta. É natural. O cérebro ama repetir caminhos conhecidos. Por isso, crie marcos. Uma foto do primeiro mês em que você ficou no azul, mesmo que por uma diferença tímida. Uma carta para si, lembrando por que começou. Uma recompensa planeada a cada meta batida, escolhida com cuidado para celebrar sem desfazer o passo dado. Não é sobre castigar, é sobre construir. Quem constrói, decora cada tijolo com significado. É assim que um lar nasce, de detalhes que conversam. No meio do percurso, alguém vai estranhar a sua mudança. Vão dizer que você ficou econômico demais, chato, racional. Sorria com gentileza. Quem ainda depende de aplausos para existir, nem sempre entende quem decidiu aplaudir a si mesmo, em silêncio. Você não precisa explicar o seu plano a quem não vai pagar as suas contas. Você só precisa manter o plano vivo o suficiente para que, um dia, ele fale por você. E ele fala. A paz tem uma voz própria. Chega uma hora em que a planilha deixa de ser obrigação e vira radiografia de um corpo que se fortalece. Você olha os números e enxerga escolhas. Vê que reduziu um vício, aprendeu uma receita nova, desistiu de uma comparação antiga. Vê que naquela semana ajudou alguém de forma anônima, e isso nunca te deixou tão rico. Vê que, ao dizer não para uma saída qualquer, disse sim para um sonho que antes parecia caro demais. A vida ganha outro cheiro quando a gente decide cuidar. O dinheiro deixa de ser juiz e vira ferramenta. No fim das contas, a frase que mais muda destinos é curta. Eu me cuido. Quando alguém se cuida, o mundo percebe. O trabalho rende mais, porque o sono se pareou com a consciência. Os relacionamentos adoecem menos, porque as expectativas se curaram de um pouco de fantasia. As metas crescem, porque o hábito alimenta. E mesmo quando algo sai do plano, porque a vida é mestra em imprevistos, a casa não cai. Ajusta, replaneja, recomeça. A pessoa que você se torna, te dá a mão. E isso, ninguém pode tirar. Talvez você esteja pensando que faltam muitos degraus ainda. Que vai demorar. É verdade. Caminhos de verdade demoram. Mas repare no que já aconteceu enquanto a gente conversava. Você encarou medos sem disfarce, colocou nome em hábitos que te roubavam,
Devolveu sentido a palavras antigas como paciência e constância. Você colocou o pé nessa ponte. E pontes, quando atravessadas com respeito, não se quebram. Elas unem margens que antes pareciam viver de costas uma para a outra. Desejo e responsabilidade. Sonho e limite. Presente e futuro. Lá na frente, quando alguém chamar o seu nome para um convite que não cabe, seu sorriso vai dizer obrigado, e a sua calma vai completar não desta vez. E quem ficar chateado com a sua prioridade, talvez não tenha lugar na sua prioridade. Não por arrogância, mas por cuidado. Ninguém tem o direito de te gastar. Pessoas que te amam aprendem a celebrar o seu progresso, ainda que ele demore. Pessoas que só te usam vão reclamar do seu não. Que o seu não seja o guarda-chuva que protege os sims que importam. Quando o próximo salário chegar, não deposite apenas dinheiro, deposite significado. Uma parte para o que te move, uma parte para o que te sustenta, uma parte para o que te faz crescer. E se sobrar uma parte para a alegria boba, o sorvete na praça, a flor no vaso, o cinema de quarta, permita-se. O exagero estraga, o cuidado tempera. Quem usa o dinheiro com sentido, transforma o simples em inesquecível. Se alguém perguntar qual milagre te salvou, conta a verdade. Não foi um número, foi um encontro. Você com você. No dia em que decidiu parar de se explicar para o mundo e começou a se explicar para o espelho, a matemática mudou sozinha de lugar. A partir dali, juros viraram aviso, compras viraram escolhas, desejos viraram conversas. E o amanhã, que parecia ameaça, virou possibilidade. Não por mágica, por respeito. O respeito que você cedeu começou a se multiplicar em silêncio. Obrigado por ficar até aqui. Obrigado por confiar palavras íntimas a um desconhecido que só te conhece pelo que sangra e pelo que sonha. Que a sua vida encontre caminhos tranquilos, não porque ficaram fáceis, mas porque você ficou inteiro. Que o dinheiro seja ponte, não prisão. Que os dias difíceis não te convençam de que você é pequeno. Você não é. Você é a casa onde a coragem mora. Cuide dela com carinho. E quando precisar, volte a este lugar, o lugar onde você se escolhe. Obrigado de coração por ficar até o fim.